estamos aqui cheios de gratidão e alegria, manifestados através da mordomia da nossa vida. Romanos 12:1 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queiram ficar em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus em Lucas 16, versos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 16, leremos os 13 primeiros versículos desse texto sagrado. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, confira aquilo que o pregador diz com aquilo que está escrito. Essa atitude bereana deve ser sempre valorizada entre nós. Lucas 16, a partir do verso 1, diz-nos assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Vamos ler juntos o verso 13? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus apresenta uma parábola em que o senhorio dele é realçado. E é importante que você, querido irmão, reconheça que um dia você aceitou, pela pregação da palavra de Deus, a salvação em Jesus, mas também o senhorio de Jesus. Jesus, com essa parábola, quer falar-nos acerca do senhorio dele sobre todas as coisas, o que nos dá a condição de mordomos de tudo que pertence a ele. Esse alerta foi transmitido a um público que nos dias de Jesus vivia ao largo dessa vontade. Aí no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 1, quando essa perícope, quando esse texto em que Jesus fala de mordomia é apresentado, é dito o seguinte no verso 1: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, até que ele chega à parábola
que estamos estudando, a do administrador infiel, porque Jesus queria dizer a publicanos, mas também a fariseus e a escribas, que ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo pertence a ele. O que é pouco, o que nos parece muito, o que parece significativo e o que parece de pouca importância. Em Lucas 16:14, logo após ter transmitido a parábola, Jesus diz aos fariseus que eram avarentos, que ouviam tudo e o ridiculizavam. É o que diz o verso 14. Jesus diz no verso 15: vós sois aqueles que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Jesus confronta gente que se apresentava em público como referencial de vida espiritual, mas ainda não havia colocado a sua vida à disposição do Senhor como um altar de glorificação do nome do nosso Deus. Enquanto Jesus dizia tudo isso, aqueles que o acompanhavam muito de perto também eram confrontados. Notem, irmãos, que Judas, segundo João 13, verso 29, era aquele que andava com a bolsa, era uma espécie de tesoureiro do grupo apostólico. Era preciso dizer aquilo que nem sempre era alvo da reflexão de quem seguia o Senhor Jesus. Jesus, o nosso Deus eterno, certamente estava transmitindo aquilo que toda a palavra diz. Um exemplo disso está no Salmo 24, verso 1. O Salmo 24, verso 1, um salmo de Davi, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Os judeus, Jesus estava dizendo, não são uma propriedade dos fariseus, dos escribas. As vidas que estão à nossa volta não são autônomas. Cada vida, cada elemento da criação, tudo que está à nossa disposição no tempo de vida que Deus nos dá, pertence ao Senhor, porque Ele criou e sustenta todas as coisas. Quem somos? Jesus quis dizer isso com ênfase. Somos mordomos, administradores, cuidadores. A parábola, então, é um convite para que sejamos administradores dirigidos por alegria no serviço do Senhor. A mordomia cristã é a doutrina bíblica que quer tão somente reafirmar o que diz o Salmo 24. O Senhor Jesus Cristo é dono de tudo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de cada vida. O corpo que temos foi criado por Ele. Temos absoluta convicção de que há um Criador sábio, poderoso, que nos desenhou ao seu modo, homens e mulheres. O tempo pertence a Deus. Ele dá a vida e Ele encerra a vida. Os dons, meus irmãos, quem de nós poderia servir no reino sem as doações extraordinárias, sobrenaturais do Senhor para o exercício dos ministérios? A família não é um bem nosso. Os filhos, por exemplo, querido irmão Robson, crescem e também constituem a família deles, graças a Deus por isso. Então, nem os nossos filhos nos pertencem ao Senhor. Isso foi dito acerca de Samuel por Ana. Senhor, a ti entrego aquele que vem do Senhor. Os talentos, a profissão, quem te deu capacidade para realizar o trabalho de valor que você realiza é o Senhor. Os relacionamentos, quem nos permitiu ter vida nesse tempo e nos relacionarmos com as pessoas que conhecemos. Os nossos bens, tudo, irmãos, vem do Senhor. E porque vem do Senhor, Jesus, com essa parábola, está nos alertando. Chegará o tempo em que precisaremos prestar contas ao Senhor. O que apresentaremos a Ele? Apresentaremos um serviço realizado com dor, sofrimento, por obrigatoriedade, ou diremos, Senhor, é com alegria que queremos prestar contas
da nossa mordomia. O convite nessa manhã desta igreja para você é: exerça sua mordomia com alegria. Alegre-se porque Deus está sobre todas as coisas. Alegre-se porque Ele se lembrou de você e colocou todas as coisas à sua disposição, inclusive esta amada igreja. Portanto, alegre-se com aquilo que está diante dos seus olhos, à sua frente. Deus, irmãos, Deus não é inconsequente. Jesus está mostrando que tudo que o Senhor nos entrega deve ser administrado com cuidado. O cristão não deve ostentar como esse mundo faz. Esse mundo, porque sofre de ausência de propósito. As pessoas, porque não vivem para a glória de Deus, precisam ostentar a propriedade, os bens. Isso é coisa de ímpio. Ostentação não é coisa de crente. Crente não é ostentador e não é esbanjador. Aquilo que Deus nos confia, como diz o Senhor Jesus, deve ser administrado sob risco de sermos denunciados. O verso 1, Jesus está dizendo: havia um homem rico. Esse homem rico, e aqui é uma figura do Deus eterno, Criador, tinha um administrador. Ora, o homem era possuidor de bens em número tão elevado que ele precisava de um administrador sobre suas fazendas. O mordomo não era proprietário, ele era administrador das coisas que o proprietário lhe confiara. Um dia a denúncia foi feita. O administrador não está cuidando bem daquelas coisas confiadas pelo Senhor. Essa parábola nos lembra que Deus não é inconsequente. E se nós estamos cuidando mal daquilo que Ele nos confia, nós também seremos reprovados. Na parábola, Jesus diz que o dono de todas as coisas chamou o proprietário, ou melhor, o administrador, no verso 2, e o confrontou. O que é isso que estão dizendo? É verdade que você está esbanjando, ostentando? Me apresente agora a sua administração. O que você tem feito? Porque o mau administrador não continuará sobre as minhas coisas. E o Senhor nos confia tudo, irmãos. Como eu disse, aquilo que nos parece grande, mas também aquilo que nos parece pequeno. Há muitos crentes que esquecem que Deus nos confia o tempo. Muito tempo em redes sociais é má administração do tempo que Deus te confia, e tempo é precioso. Me permita compartilhar com você aquilo que eu ouço nos hospitais. Por força do trabalho pastoral, de intensa visitação em hospitais, eu ouço pessoas já em estado terminal falando sobre o desejo de ter um pouquinho mais de tempo. Irmãos, talvez nós que ainda temos grandes reservas de saúde, que não temos frequentado hospitais, não estejamos pensando nisso. O tempo é um grande presente do Senhor. Mas ele é presente para uma época da sua vida. Um dia o seu tempo acabará, o meu também. E como nós não controlamos aquilo que está nas mãos de Deus, é possível que você tenha menos tempo do que aquilo que você pensa que tem. Não deixe para servir melhor ao Senhor amanhã. Não deixe para cuidar melhor da sua família daqui a um ano. Não deixe para cuidar do seu corpo, da sua saúde, quando o diagnóstico desanimador estiver em suas mãos. Parece-nos pouco, mas o tempo é uma grande bênção. Aquilo que nos parece grande, como a família, precisa ser muito bem cuidado. O Senhor confia grandes coisas a quem é fiel nas pequenas coisas. No verso 11, o Senhor, ao aplicar a parábola, diz: olha, o homem que foi confrontado pelo proprietário das terras, dos bens, e que foi colocado em aperto e que sabia seria demitido, procurou cuidar pelo menos para que ao final do seu trabalho houvesse algum bom resultado. Aquele homem buscou fazer o melhor com o pouco de tempo que ele teve. Verso 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio,
quem vos dará o que é vosso? Então, com alegria, a alegria de quem é aprovado por Deus, sejamos fiéis. Deus não é inconsequente. Meus irmãos, o nosso Deus não age casualmente. Deus é santo e sábio. Tudo que está em suas mãos foi disponibilizado por Ele. Quando você nasceu, você não trouxe essas coisas com você. Você sequer poderia imaginar na sua infância das oportunidades que teria. Deus, em sua graça, apresentou para você tantas possibilidades, mas Ele não é inconsequente. Ele é dono de tudo e Ele confia a você todas as coisas. O Senhor já confiou a nossa irmã Gisele a Elisa, que está ali no útero dela. A Isabela, Ele confiou a Aurora está aí. Tudo pertence ao Senhor. Essas duas vidas preciosas que eu mencionei, irmãos, são alguns dos bebês que estamos esperando. Nós sequer vimos o rostinho lindo dessas crianças. Mas diz a palavra de Deus que Deus já as conhece antes que o corpo tivesse forma. Ficamos sabendo na sexta-feira da forma do corpinho da Gabi, a neta da nossa irmã Esté. Esté agora coleciona netos, né, irmãos? Mas antes do nascimento da pequena Gabi, o Senhor já conhecia cada parte do corpo dela. Tudo isso Deus nos dá, irmãos, para que Ele seja glorificado, porque Ele sabe quem Ele é. Ele sabe dos planos maravilhosos que tem para todos nós. Ele sabe da vida abundante que só Ele pode nos entregar. Deus nos confia porque Ele espera que cuidemos muito bem, até aquele dia em que Ele dirá: deixe-me ver o que você tem feito com tudo que eu tenho te confiado. Deus espera que frutifiquemos. O mordomo sempre tem o dever de cuidar da propriedade do seu senhor, e eu encorajo você a fazer isso com alegria. No verso 2 a pergunta é: o que você tem feito? Eu tenho ouvido que você não tem valorizado a sua função. Você não tem cuidado das coisas que eu te confiei. Irmãos, não é um peso termos que cuidar das coisas que o Senhor nos confiou. É um privilégio, é um prazer, é uma honra, é uma bênção. Administrem com alegria. O mordomo deve cuidar para que tudo que o Senhor lhe confiou frutifique. Nós não devemos reter aquilo que o Senhor nos confiou para o aumento do reino dele. O homem interditado pelo proprietário, no verso 3 em crise, diz: o que farei agora? Eu não tenho capacidade para trabalhar na agricultura, não quero mendigar. Aquele homem, então, como que um plano de emergência, decide que iria preparar o seu futuro. Jesus não elogia, isto é uma parábola, não elogia a desonestidade dele, mas elogia a atitude de alguém que, tendo feito muitas coisas erradas, ao ser confrontado, disse: olha, eu tenho que fazer alguma coisa boa agora. Eu tenho que pelo menos ter a prudência de preparar o meu futuro. Chamarei aqueles que estão devendo, darei descontos, porque eu quero juntar alguma coisa para entregar ao Senhor. E quem sabe, as pessoas não dirão: ele falhou, mas ele também fez coisas boas. Elogiou o Senhor, verso 8, o administrador infiel, porque ele se houver atiladamente, prudentemente. E aí a palavra de Deus diz: os filhos do mundo, às vezes, são mais cuidadosos, mais hábeis, mais prudentes do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, verso 9, das riquezas alcançadas neste mundo, façam amigos. De algum modo, Jesus está dizendo: das coisas que vocês conquistaram nessa vida, nesse mundo iníquo, lembrem-se de alcançar vidas que estarão com vocês eternamente. Lembrem-se do ensino da palavra de Deus, de que quem faz a um pequenino terá também galardão da parte do Senhor. Um dia o Senhor nos perguntará: o que fizemos? Se erramos, o que fizemos com os nossos erros? Houve arrependimento e mudança? Lucas 12, 20. Ao responder ao homem
que queria receber a herança do seu irmão, Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isto é mais uma parábola de Jesus. Um dia o Senhor nos perguntará: o que fizemos? Frutificamos com alegria? Ou nós retemos aquilo que não é nosso? Um dia seremos confrontados e julgados. E somente se estivermos vivendo na presença do Senhor, ouvindo os conselhos daquele que é proprietário de tudo, poderemos ser aprovados pelo Senhor. Tudo, irmãos, tudo que Deus nos confia deve frutificar. O Senhor te entregou a bendita palavra dele. A Bíblia não te foi confiada por completo apenas para que haja um aumento do seu conhecimento, mas para que você pregue o evangelho da graça e vidas sejam salvas. Os bens, imagina, irmão, será que Deus se acomodaria ao espírito da nossa época e nos daria recursos financeiros para aumento do nosso patrimônio, para a nossa ostentação e para o nosso deleite, tantas vezes sem propósito? Não. Os recursos que Deus nos entrega serve para o cuidado do corpo, da família, para o sustento da obra de Deus, para o aumento da obra do Senhor em toda a terra. Como é bom num ambiente como esse, de voluntariedade, num ambiente de devoção ao Senhor, dizer: irmãos, Deus não é inconsequente. Todo o dinheiro que Ele coloca em suas mãos, Ele coloca na expectativa de que você invista uma parte no reino dEle. É uma bênção ser dizimista. É uma bênção ofertar para a obra missionária. É uma bênção contribuir para que os nossos bens também sirvam à causa do Evangelho. Ou Deus colocaria em nossas mãos bens para a nossa admiração, para corrermos o risco de cultuarmos os nossos bens, para corrermos o risco de nos tornarmos avarentos, amarmos coisas. Meus irmãos, muitas vezes a conversão do bolso demora a acontecer, mas a conversão de uma vida a Cristo deve ser completa, inclusive do bolso, porque tudo, até aquilo que está no bolso, foi dado pelo Senhor para que frutifiquemos. Agostinho disse o seguinte: se queres ser um administrador sensato, doa o que não podes segurar, para que recebas o que não podes perder. Doe aquilo que você não deve segurar, para receber aquilo que você não deve perder, a aprovação do Senhor. Portanto, a parábola de Jesus é um convite a que sejamos mordomos fiéis, que façamos isso com alegria, não porque o Senhor nos confrontou, nos ameaçou, nos reprovou, mas porque olhamos para tudo que Deus coloca à nossa volta e com alegria podemos dizer: Deus se lembrou de nós, Deus é bom. Vejam a graça de Deus derramada em nossas vidas e nesta amada igreja. Irmãos, devemos celebrar a graça de um Deus que de modo fidelíssimo tem nos permitido batalhar no reino dele, cuidar das coisas dele e termos uma participação naquilo que ele está fazendo em toda a terra, neste capítulo da história da salvação, em especial o tempo em que nós estamos aqui nesse mundo. Jesus deixa claro que aquele mordomo da parábola, injusto, foi fraudulento, mas ao ter sido advertido pelo seu Senhor, ele decidiu fazer alguma coisa de boa. Como é descrito aqui, ele é elogiado pela prudência de quem tentou servir pessoas, firmar amizades, entregar algum resultado ao seu Senhor. Em Mateus, no capítulo 10, especialmente no verso 42, nós encontramos o ensino de Jesus, que quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um dos pequeninos discípulos do Senhor, em verdade, diz o Senhor, de modo algum perderá o seu galardão. Devemos atentar para o ensino de Jesus. Tudo mesmo, irmãos. Volto a dizer, a vida, o corpo, o tempo, a família, os dons, os talentos, a profissão, os relacionamentos e os bens materiais
devem ser colocados à disposição do Senhor. Sejamos fiéis na administração de tudo, daquilo que parece-nos pouco, mas daquilo também que nos parece muito. E façamos isso com alegria, a alegria de quem quer servir ao Senhor. Em Atos 4, verso 32, está uma das explicações para o sucesso da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Atos 4, 32, diz que na multidão dos que creram, e era uma multidão mesmo, alguns milhares de novos crentes, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse mundo mau já tentou várias vezes pôr em prática esta revelação linda da vida comunitária da igreja primitiva. E como esse mundo tenta fazer? Com obrigatoriedade, com a força da lei, com a força das armas. O que acontecia na igreja era que os crentes sabiam, tudo vem do Senhor. Nós somos mordomos das coisas que pertencem ao Senhor. Então, à medida que o Senhor nos apresenta necessidades na igreja, nós dividiremos o que temos. O irmão que passava fome recebia o pão. O irmão enfermo recebia o remédio. O irmão idoso era auxiliado. Os crentes da igreja primitiva davam testemunho de que eram tementes ao Senhor, também dividindo todas as coisas que tinham à sua disposição. A mordomia, irmãos, ultrapassa a administração dos bens, mas também inclui a administração dos bens. Se você ainda não desfruta da graça de vencer o apego aos bens, e por isso não é dizimista, ore ao Senhor para que te dê poder para que você o seja. Sim, irmãos. Tudo aquilo que em nós resiste à vontade de Deus deve ser alvo de oração. Há tantos irmãos desfrutando do privilégio da graça de serem dizimistas. Talvez você ainda não esteja desfrutando desse privilégio, você precisa disso. Você precisa não apenas cumprir o seu compromisso como membro da igreja, mas você precisa desfrutar da bênção de dizer: tudo que é meu está nas mãos do Senhor. E eu tenho participado do avanço do reino de Deus. Todos podem, todos devem fazer isso. Como Jesus ensina, sendo fiéis no pouco. O pouco é o dinheiro da hortelã, da hortaliça e da arruda. O muito, os dons espirituais, os ministérios, a eternidade. Ninguém, diz Jesus, ao concluir a parábola, pode servir a dois senhores. E Jesus, o nosso Senhor, diz: se você quer servir a Deus e as riquezas, você enfrentará uma crise profunda. Porque quem ama Jesus aborrece as riquezas. Quem é servo de Jesus não é servo de dinheiro. Mas quem é servo de dinheiro não consegue servir a Jesus. Ninguém pode servir a um só tempo a esses dois senhores que se apresentam soberanos, Jesus e Mamon. Mamon é o Deus antigo, é o ídolo antigo das riquezas. Ao escrever a Timóteo na primeira carta, Paulo reforça essa verdade. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Vejam, queridos irmãos, o que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 6, verso 7. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 17 desse mesmo capítulo, Paulo, o apóstolo inspirado pelo Senhor, diz a Timóteo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Notem, irmãos, não é pecado possuir bens. Não é. Não é pecado que alguém seja rico. A palavra de Deus diz que pecado é orgulhar-se daquilo que Deus confiou. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmãos, nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus diz. Confiar em riquezas é confiar num Deus pequeno.
A qualquer momento, esse ídolo de mãos humanas, fabricação artesanal, pode se desfazer. Não depositem a sua esperança na instabilidade da economia do país, das lideranças políticas de um país, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Nós temos que nos alegrar com isso, irmãos. Deus sabe das nossas necessidades. É Ele que nos diz: olhem para os lírios dos campos, como se vestem bem. Eles não tiveram que costurar a roupa deles, e nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se tão bem quanto os lírios vestidos pelo Senhor. Vejam os pássaros. Os pássaros não estudaram engenharia civil. Eles não sabem construir celeiros para guardar a comida. Mas todos os pássaros estão todos os dias alimentados. Nós faremos como os incrédulos que diremos não. Precisamos perder a saúde, até perder a fé. Entrar nessa conversa do inimigo de que temos que ser relevantes. Temos que aparecer para o mercado, temos que fazer tudo, temos que vencer o concorrente, temos que desenvolver um produto exclusivo, temos que ser extraordinários. Irmãos, ninguém suporta isso. Uma geração cansada, gente muito deprimida, porque nós não fomos feitos para essa loucura que o ser humano criou. Todo mundo tem que ser extraordinário, todo mundo tem que ter milhões de seguidores nas redes sociais, todo mundo até determinada idade tem que comprar um grande carro, uma excelente casa e um sítio maravilhoso. Nós não suportamos isso. A palavra de Deus diz: é Deus quem dá tudo, e tudo que Ele nos dá é para a nossa alegria. O verso 17 está dizendo: para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,18 continua. A recomendação que Paulo dá a Timóteo é: digam aos irmãos que têm riquezas, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sustentem a igreja, auxiliem os pobres, abençoem as viúvas, os órfãos, o recanto vida. Sim. Generosos em dar. Deus deu tudo com generosidade. Sejam generosos em dar. Não fiquem fazendo caso de moedas. Isso não combina com a vida cristã. Prontos a repartir. Verso 19. Que os irmãos que têm recebido recursos do Senhor acumulem para si mesmos outros tesouros. É sólido fundamento para o futuro, vidas alcançadas, o reino de Deus conquistando almas que eternamente conosco estarão na nova Jerusalém celestial, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Quem serve às riquezas pode até acumular muitos bens, mas não tem alegria. Quem serve a Deus apresenta-se diante do Senhor com cânticos e com alegria. O salmista diz: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante do Senhor com cântico. A alegria de quem conhece o dono de todas as coisas. A alegria de quem sabe que está sob o olhar daquele que é dono de tudo. A alegria de quem sabe que não lhe faltará. Meu irmão, para a glória do nome de Jesus, não vai faltar o pão em sua casa. Não vai faltar. Não vai faltar o teto sobre a sua cabeça. Não vai faltar a roupa no seu corpo. Não vai faltar. Deus, inclusive, te deu uma igreja. E essa igreja, quando for preciso, será usada por Deus para que não falte em sua casa. Não faltará. Fale comigo, me procure. Não tenho receio de dizer isso, irmãos. Não haverá crente mendigando, não haverá crente sem ter aquilo que é necessário. Agora, não haverá crente feliz esperando o padrão desse mundo. Deus não tem compromisso com o mundo que os homens criaram. Ele tem compromisso com o mundo que Ele criou. No mundo que Ele criou, ter com que se alimentar e o que vestir é motivo de alegria. No mundo dos homens, irmãos, tem que ter 50 peças de roupa e 20 pares. Você só tem 2 pés. É uma luta para usar tudo, não é não, minha irmã? Não é, irmãos?
Agora as irmãs ficaram felizes. Porque tem muito homem aí que tem muito sapato. Irmãos, eu preciso chegar em casa hoje e pôr em prática esse sermão. Não vai faltar, irmãos. Deus, que tudo tem em suas mãos, tem nos dado o suficiente e é para a nossa alegria. Voltando ao texto bíblico, notem quando o Senhor Jesus Cristo diz no verso 11: se não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas deste mundo, aqui chamadas de riquezas de origem justa, porque Jesus parte do ponto de vista de que este mundo, desde a queda, está comprometido pela influência do pecado. Quem vos confiará aquilo que é maior? A riqueza eterna. Coloquem um coração em Deus, que é dono de tudo. Lembrem-se que Ele espera que os irmãos administrem bem tudo. Frutifiquem para a glória dEle, honrem o nome dEle com aquilo que os irmãos administram. E Ele confiará aos irmãos a riqueza eterna, a vida eterna, que é o nosso bem mais precioso. Deus, pois, nos abençoe. Ao invés de orar e ter o acompanhamento